Olá, hoje eu quero te explicar um pouco mais detalhadamente sobre as análises envolvendo a renda fixa e a renda fixa considerando também a parte do imóvel. Vamos lá? Já estou com a minha planilha aberta aqui. Deixei aqui na parte inicial, né, onde a gente tem as negociações e análises. E a primeira alteração que a gente precisa fazer é aqui nessa parte onde tem os investimentos em renda fixa. Aqui você precisa optar, você tem três opções, né? O não analisar, que nesse caso a planilha não vai levar em conta, não vai nem abrir para você preencher as informações de renda fixa. Você pode analisar apenas o que o cliente já tem aplicado, ou você pode também fazer com que a planilha calcule um ajuste entre o que o cliente já tem aplicado e o que ele vai aplicando com o imóvel. Eu já vou te explicar um pouco de cada uma dessas opções, tá? Então vamos começar aqui pelo apenas aplicado. A partir do momento que você clica nessa opção, seleciona essa forma de cálculo, ele já pede para você então qual é a rentabilidade anual. Pode ser que a planilha que você baixou já tenha um valor preenchido, né? Ou você vai precisar preencher aqui. Nesse caso o que é normalmente esse cliente, ou eu como cliente investidor, o quanto normalmente rentabiliza essas minhas aplicações em renda fixa. Então eu coloquei aqui, por exemplo, como se fosse uma rentabilidade que eu consigo uma média de 14% ao ano. E é esse o índice que eu vou utilizar para os meus comparativos e as minhas análises. E aí ele pede o valor total aplicado. O que já tem aplicado nessa região? O que eu já tenho aplicado em renda fixa? Então eu vou colocar aqui 500 mil reais. Como eu estou dizendo para a planilha que eu quero apenas que ela considere o valor que eu já tenho aplicado, né? O que ela vai fazer? Ela vai se fazer as simulações da renda fixa apenas considerando os 500 mil reais, como se eu não fizesse mais nenhum tipo de aporte nessa situação. Então, aqui eu consigo já vir, por exemplo, no meu menu de detalhamentos aqui e achar o menu de detalhamento evolução da renda fixa. E aqui, basicamente, a planilha ela vai fazer cálculo considerando os 14% ao ano dos 500 mil que eu já tenho aplicado, jogando para cá e trazendo qual vai ser essa valorização. Vamos alterar um pouquinho agora essa situação, eu vou voltar lá e eu vou mudar a visão para ajustar ao fluxo de pagamento. E eu quero te mostrar o que vai mudar. Vou voltar lá e vou pegar a evolução da renda fixa. Observe que aqui na coluna investimento do mês e ao aplicado, ele começou a trazer alguns valores. O que são esses valores? Tá? Qual é o cálculo, qual é a lógica de cálculo que a planilha faz? Pois bem, a planilha ela faz o seguinte, eu tenho aqui 500 mil reais aplicado no início. Então, enquanto no imóvel eu estou injetando apenas 500 mil, eu continuo fazendo esse comparativo apenas com o que eu já tinha investido, sem precisar fazer novos investimentos. Mas a partir do momento que lá no imóvel a minha necessidade de pagamento, o meu valor investido foi maior do que os 500 mil reais, automaticamente a planilha então me pede para fazer aportes novamente, conforme o que eu tenho negociado lá no imóvel, fazer aportes para compensar isso e eu ter uma mesma análise de cálculo. Então, nesse caso aqui, a partir do mês 24, conforme a negociação que eu tenho lá, eu precisaria aportar mais 5.219 para ter o mesmo valor, para poder realmente compor, né? Então, eu já passei dos 500 mil, por exemplo. E a partir daqui ele vem com as outras parcelas. Observe que os valores aqui são os valores reajustados. Então, se eu peço para que a planilha faça o cálculo de reajuste, ele já traz para cá o valor que eu realmente, né, na projeção, vou fazer de pagamento. E aí ela traz essa aplicação. Ou seja, eu consigo fazer o comparativo de duas bases muito claras. Existe um outro detalhamento, que é o detalhamento de evolução de renda fixa menos o imóvel. Qual é a análise que a planilha faz aqui nessa tela, nesse cálculo que ela consegue te mostrar mais detalhadamente? É você deixando aquele valor dos 500 mil aplicado, trabalhando sim com a rentabilidade dele, mas fazendo saques desse valor que está lá aplicado para fazer os pagamentos do imóvel. Então observe que aqui no primeiro mês a gente tem um capital inicial de 500 mil aplicado, eu faço um saque de 140 mil, que na verdade é o meu valor de entrada, que eu coloquei lá na minha aba de negociações e análise. Então eu tenho um saldo líquido de investimento de 360 mil.
E, considerando os 14% ao ano, vai me render 3.952 de valorização, sendo assim, no final do período eu vou ter 363 mil reais ainda investidos, aplicados. Mas, no mês 2, eu já preciso fazer o pagamento da primeira parcela do meu parcelamento direto ali que eu negociei. Então, eu já faço mais um saque e assim a planilha ela vai se comportando no mês a mês até chegar o momento que ela basicamente saca o valor total desse investimento. Então, se eu for parar para analisar aqui, só com os 500 mil reais que o cliente já tem aplicado aquela taxa de 14% ao ano, ele vai precisar tirar do bolso dele, além dos 500 mil, mais ou menos lá em abril de 2028, lá na parcela 28, que ele vai realmente precisar fazer algum outro tipo de aporte além dos 500 mil reais, para realmente poder compensar tudo isso. Tá? Então aqui eu consigo mostrar essa visão para o cliente. Tá, e se eu deixar o valor aplicado, quanto que me ganha? E se eu tirar? Então você consegue vir fazendo essa brincadeira, essas jogadas de análise para realmente visualizar o que seria o melhor caminho para você, certo? Da mesma forma, lá na aba de negociações e análise, lembra que aqui ela traz um resumo, né, das informações. Então também, quando eu seleciono aqui tanto a opção de apenas aplicado ou ajustar fluxo, ele traz para mim essas outras informações aqui embaixo. O que aqui ela quer trazer para a gente? Nesses períodos que eu coloquei aqui, mês 12, 24, 36, 48 e 60, por exemplo, né? Ou se eu mudar aqui, né, para começar no 24, ele vai mudar também os períodos de análise, certo? Então depende do que está configurado aqui. A planilha vai trazer um resumo de como estaria a situação em cada um dos casos. Por exemplo, se eu só manter o meu investimento na renda fixa, naquele percentual de 14% ao ano, quanto que eu vou ter de ganho? Nos primeiros 12 meses, eu vou estar com 570 mil reais, que é 14%. Nos meus 655, é 29,66%. No meu período 2, que é o período de 24 meses. No meu terceiro período, que é 36 meses, 968 mil. Depois 1 milhão, 2 milhões e pouco. Basicamente, eu estou aumentando 42,61% o valor do meu investimento em 5 anos. Da mesma forma, se eu fosse só fazer o investimento do imóvel, vamos desconsiderar que eu tenho os 500 mil e eu fosse simplesmente fazer um pagamento só do imóvel, quanto que o imóvel vai me trazer? O imóvel ele vai trazer esses valores aqui. Aqui já a gente está falando do valor do ROI, por exemplo, né? Do que a gente tem de patrimônio mesmo. Então eu estou pegando o valor do imóvel, a valorização do imóvel, menos o saldo devedor dele, que é o que eu ainda devo sobre esse imóvel. E também, se eu projetei alguma rentabilidade short stay, ele vai calcular aqui o meu faturamento, o meu recebimento líquido das rentabilidades de short stay. Então, pode ver que o imóvel, no final de 60 meses, ele vai ter trago para mim, ele vai ter um total, eu vou ter um patrimônio total de 2.982.101 e eu vou ter, então, tido 83% sobre o valor investido. Lembrando que aqui o cálculo que ele pega é o valor do que eu investi no imóvel apenas. Então, esse é o total do imóvel. E aqui é uma situação pensando nas duas frentes. Lembra que a gente usou ali, tem um cálculo do renda fixa menos imóvel, onde a gente vai fazendo saques programados da renda fixa para poder fazer o pagamento do imóvel? Então, basicamente, aqui a gente pode observar que no mês 1, por exemplo, a gente tem um patrimônio maior, no mês 2 a gente tem um patrimônio já também um pouco maior, e depois ele acaba se igualando. Por quê? Porque eu estou queimando o meu investimento na renda fixa para poder fazer o pagamento do imóvel. Se eu alterar isso, vamos pensar assim, eu estou negociando um imóvel de 1.400.000, vamos dizer que ao invés de 500 mil, eu tenha 2 milhões aplicado. Se eu tenho 2 milhões aplicado, olha como o cálculo ele já altera. A minha renda fixa eu mantive os 92%, porque eu não mudei o percentual. Então o que vai mudar é o valor, porque agora eu tenho um valor maior aplicado. O imóvel também não se alterou, porque afinal de contas é a mesma negociação, é o mesmo imóvel, é o mesmo período. Mas quando eu faço a junção dos dois, aqui eu já tive uma alteração. Pode ver que a gente passa a ter, somando as duas frentes, ou seja, eu usando sim parte do meu investimento
Mas tendo o meu imóvel aplicado, fazendo a aquisição do meu imóvel, eu passo a ter 129,82, quase 130% do meu valor investido, como ganho de patrimônio líquido. Então, isso aqui tudo mostra, vai trazer tanto para você investidor quanto para você corretor, poder mostrar para o cliente o que é melhor, o quanto que é melhor. Por exemplo, um cliente que tem 2 milhões aplicado, o que é melhor? Qual é o melhor imóvel para ele comprar? Qual é a melhor faixa de valor de imóvel para ele comprar? Você fazendo as projeções aqui para ele, de fluxo de pagamento, valor do imóvel, data de entrega, as correções, deixando tudo isso bem configurado, bem coerente com o teu formato de negociação e preenchendo as informações corretas aqui, você consegue fazer simulações diferentes para ele, de perfis de imóveis diferentes, e aí com isso você conseguir fazer uma análise mais profunda de, afinal, qual é o melhor imóvel, qual é a melhor forma de investimento. Outra coisa que abre para nós aqui são as opções de 2 gráficos. Eu tenho como padrão o gráfico de evolução do investimento, que é o gráfico que ele mostra para mim o valor projetado do imóvel, o valor que eu investi nesse imóvel, o meu saldo devedor desse imóvel e, consequentemente, o meu ROI. E da mesma forma, agora eu tenho um outro gráfico, uma outra visão, que é só um comparativo da evolução do patrimônio. Então você pode, por exemplo, bater um print, recortar esse gráfico aqui e mandar para o teu cliente, por exemplo, mostrando para ele que se ele for investir só na renda fixa, os 2 milhões dele lá, é essa curva cinza aqui que ele vai ter. Se ele for investir só no imóvel, se ele não tivesse a renda fixa, ele fosse só investir no imóvel, essa é a curva de ganho de patrimônio líquido que ele vai ter fazendo a aquisição do imóvel. Mas se ele juntar as duas coisas, aproveitando que ele tem esse investimento em renda fixa, tem esse capital lá investido, e ele tem a possibilidade de fazer a aquisição do imóvel, como que pode caminhar essa evolução do patrimônio dele? Ok? Espero que tenha ficado mais claro, espero que eu tenha conseguido esclarecer para você mais algumas coisas. De qualquer forma, segue vendo aqui os nossos tutoriais e qualquer dúvida, vocês têm o meu contato também, eu vou ajudando vocês. Até mais!